Olá pessoal, hoje vamos ver uma porta lógica muito importante, que é a porta NOT ou não. Ela é chamada também de porta inversora. Essa porta ela é importante porque ela é muito usada em circuitos lógicos e ela tem um papel assim, vamos dizer assim, importante porque ela inverte a saída que você quer, por exemplo, você não quer uma saída, como é que eu posso dizer? Vamos supor que você tem uma saída verdadeira, uma saída com nível lógico alto. Aí você pega essa saída, você coloca essa porta inversora, ela inverte para um nível baixo ou uma saída falsa. Ela é muito usada e a gente vai estudar hoje essa porta que é muito usada aí em circuitos digitais. A porta NOT ou não, a simbologia dela é essa daqui, certo? O símbolo é esse aqui, é um triângulo deitado como é negativa, é uma porta complementar, vamos dizer assim. Ela tem a bolinha, então toda a entrada dela aqui e a saída ela inverte, né? E importante observar, ela só vai ter uma entrada aqui, certo? Esse 1 aqui não é o nível lógico não, que aqui eu quis colocar como uma entrada só, ok? Então ela vai ter só uma entrada e uma saída. A tabela verdade, se você entra com o 0, ela sai 1, se entra com 1, sai 0. Nada demais. A porta NOT, ou inversora, né, é uma porta lógica que implementa a negação lógica de acordo com a tabela verdade, né, abaixo, como a gente viu anteriormente, a entrada alta no nível lógico 1 resulta em uma saída baixa. E vice-versa. Né? Sempre produzirá como saída o inverso de sua entrada. É falso, recebe o valor lógico de 0 e verdadeiro, valor lógico de 1. A simbologia, como a gente já viu anteriormente, só que colorida aqui, vai ter somente uma entrada e uma saída. Aqui nós temos esse triângulozinho deitado com a bolinha dizendo que é uma inversora. Né? Tabela verdade super simples, já que ela só tem uma entrada. Entrada nível lógico 0, você tem um nível lógico 1 na saída, nível lógico 1 na entrada, nível lógico 0 na saída, certo? Muito simples, porém muito importante essa porta lógica, né? Nós temos portas disponíveis em circuitos integrados, tanto tecnologia TTL quanto CMOS. Um exemplo, onde está o 7404, olha o 74 aí, né? Que é um TTL, que é uma família que tem lógica transistor, contendo 6 portas inversoras, olha lá. Nesse integrado, o 7404, nós temos 6 portas inversoras independentes, né? São circuitos aqui independentes, ou seja, se a entrada aqui for 1 no 13, você vai ter 0 na saída, independente do que você tiver aqui. Você pode ter a entrada 0 aqui e a saída 1 aqui, certo? Vou dar um exemplo, talvez as aulas tenham ficado assim, meio que maçantes, sem exemplos práticos. Vamos imaginar aqui uma coisa nessa porta, certo? Vamos lá. Vou pegar aqui a caneta.
Vamos supor que eu tenha duas salas aqui. Aliás, três. Vou pegar um mais claro, porque tá ruim de visualizar. Vamos pegar aqui a caneta. Nós temos três salas. Aqui tem uma porta, certo? Que dá acesso a essa sala. E aqui nós temos três salas. Vamos chamar sala 1, sala 2 e sala 3. Eu quero que a pessoa que estiver aqui na sala 1, a porta está fechada. Beleza. Quando a porta abrir, essa pessoa que está na sala 1 vai para a sala 2. E essa porta aqui, a porta que eu vou chamar de P2, só vai abrir quando a P1 estiver fechada. Ok? Como a gente pode traduzir isso em um circuito lógico? É simples. Vamos supor que a porta P1 ela esteja aberta. Se a porta P1 está aberta, eu vou pegar aqui esse circuito aqui. Se a porta P1 está aberta, eu vou dizer que o nível lógico é 1. Se ela estiver fechada, 0. A mesma coisa P2. Aberta 1, nível lógico 1. Fechada, nível lógico 0. Beleza. Então aqui no 13, que é a entrada da porta P1, eu vou dizer que é a porta P1, eu vou pegar esse circuito aqui, e aí o P2 eu vou pegar esse outro circuito aqui. Aqui é a P2. A P1 ela está aberta. Então entra o nível lógico 1. A saída nível lógico 0. Eu vou ter um circuito que ele vai enxergar essa entrada aqui 12 e vai enxergar a entrada 8. E ele só vai autorizar abrir a porta 2 quando eu tiver aqui nível lógico 1 no pino 12 aqui e nível lógico, aqui eu vou estar aberta, e nível lógico 8, que vai ser a saída da P2, ela estiver, aí ela vai estar aberta. Ou seja, o que eu quero dizer com isso aqui? A pessoa saiu daqui da sala 1, abriu a porta P1. Quando ela abre a porta P1, na porta 13, que anteriormente estava fechada com nível lógico 0, e a saída aqui 12, nível lógico 1, passou a 1, ou seja, aberta, e o 12, que é a saída nível lógico 0. Então, o circuito não autoriza a abertura da P2, não autoriza. Com essa situação aqui, 1 com a saída 12 aqui, nível lógico 0, certo? Vamos tirar esse 1 aqui, que tá para não ficar complicado. Então, quando eu tiver a porta 1, P1 aberta, eu vou ter a entrada 13 aqui, 1, nível lógico com a tensão alta, e o 12 aqui 0. Opa, aí o circuito não autoriza a abertura da P2. Porém, quando isso aqui for para 0, eu tiver a saída 1, beleza. 12 manda um comando aqui. Aqui eu vou ter um circuito. Esse circuito vai abrir um comando, vai mandar um comando que a P2 já pode ser aberta. Então a P2, ela do estado 0, fechada,
ela vai passar para o estado 1, que é aberto. E aí eu vou ter aqui 0, esse 0, ou seja, a porta P2 está aberta, o que indica a esse circuito que proíba a abertura da P1. Porque o que eu não quero é ter essas duas portas abertas, entendeu? Pode parecer um pouco complicado, mas é uma jogada lógica isso aí. Então, através de portas lógicas, eu faço com que os circuitos façam para mim o que eu estou querendo. Por exemplo, eu não quero ter essas duas portas abertas. Então, o nível lógico aqui da porta 1 aberta e da porta 2 aberta, eu vou dizer que é 1. E fechada, eu vou dizer que é 0. Poderia ser diferente? Poderia. Mas eu quero dessa forma. O 1 como aberto e o 0 fechada. Beleza. Se eu tiver nível lógico 1 na P1, eu não posso ter nível lógico 1 na P2. Uma das duas vai ter que ser fechada. Então, eu estava com a porta P1 fechada, ela abriu. 1. Para ficar bem melhor, eu vou fazer o seguinte. Vai ficar bem... Aqui na P2 vai ser o contrário. Vai ser 1 e 0, 0 e 1. Ou seja, quando eu tiver 0 aqui e 1 na saída, eu vou ter 1 aqui e 0 na saída da P2. Quando eu tiver 1 aqui e 0 na saída, eu vou ter 0 e 1. Ou seja, esse circuito aqui vai trabalhar sempre ao contrário desse aqui, do P1, de autorização da porta P1, P1 e P2. Ou seja, esse circuito lógico vai dar ao circuito de comando de abertura das portas se elas podem abrir ou não. E veja que nunca vai ter porta 1 e porta 2 abertas ao mesmo tempo, ok? Então, pessoal, foi um exemplo assim bem superficial, mas dentro disso vocês vejam o seguinte, quantos circuitos eu tenho só nesse integrado aqui? Vamos lá, veja só a brincadeirinha que a gente fez da porta P1 e a porta P2. Mas veja quantos circuitos eu posso comandar só com esse integrado aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu posso, através desses circuitos lógicos, comandar circuitos de comandos, desculpa a redundância, que vão acender luzes, né? Esse circuito lógico, ele vai, vamos dizer assim, entre aspas, tomar decisões de acordo com suas entradas e saídas, de forma que na saída destes, eu vou ter um outro circuito que vai interpretar o que está saindo dessas portas lógicas, e aí ele vai fazer exatamente aquilo que eu quero. Por exemplo, eu quero que nem todas as lâmpadas da casa fiquem acesas ao mesmo tempo. Então, através das portas lógicas, ela vai determinar quais lâmpadas estão acesas. A lâmpada do quarto 1 está acesa, nível 1. Da cozinha está acesa, nível 1. Então aqui, por exemplo, pessoal, eu posso fazer assim. Posso fazer assim. Um circuito que... Esse circuito eu boto para a cozinha. Esse eu boto para a sala. Esse eu boto para o quarto. Esse eu boto para o hall. Esse eu boto para o quarto 2. Aqui quarto 1, quarto 2. E aqui eu boto, vamos dizer, sanitário.
Vamos botar aqui o sanitário. Então, aqui eu vou ter um outro circuito com todas essas saídas. Olha lá. Que através do que essas portas lógicas informar ao processador, vamos ver o que é um processador, ele vai dizer, olha, faça isso, faça isso, faça isso, certo? Por exemplo, outro exemplo aí, eu estou dando um exemplo bem simples para vocês entenderem. Vamos lá. Controle remoto. Quando o usuário aperta ali volume, aumentar, aqui fica 1. Aí a saída vai para 0 aqui. Essa saída 0, o processador sabe que é do pino 12, quando vai para nível 0, eu quero que o volume da televisão aumente. Aí o processador pega essa informação e manda para o circuito. Um circuito determinado que vai expedir aqui através do infravermelho para a nossa televisão aumentar o volume, certo? Aqui a cor e por aí vai, quer dizer, são várias portas lógicas que dependendo do que o usuário quer, ele aperta a teclinha ali do controle remoto e aí você vai ter uma ação processada através de um circuito que a gente chama geralmente de processador. E aí a televisão vai reagir de acordo com o que a gente quer. Então, pessoal, basicamente um exemplo assim, só para não ficar muito na teoria. Esse curso, na verdade, é o primeiro passo para que vocês saibam o básico do básico da eletrônica digital, né? E a gente não tem a pretensão de esgotar o assunto, todo o assunto, nesse curso de eletrônica digital, né? Tem muita coisa a mais. Mas é o suficiente para que vocês entendam e a partir daí formam a base da eletrônica digital, que aí vocês podem alçar voos maiores. Um outro exemplo disso aí, contando portas lógicas NOT, contendo, né, estabilizado de tecnologia CMOS, é o circuito integrado 4069, que também possui 6 portas inversoras integradas. Aqui o nosso querido transistor, você tem uma entrada aqui, se for entrada 1, né, o transistor conduz, você vai ter 0 aqui. Por quê? Porque aqui ele vai ficar uma resistência muito, muito baixa. E aí praticamente forma um curto aqui, com terra vai para nível 0. E aí toda a tensão vai cair em cima desse R1. Quando você tem 0, esse transistor ele corta e aí vai para nível lógico 1 aqui. É aí que eu botei 1 demais. Vai para nível lógico 1, porque a resistência aqui agora ela fica muito, muito alta, né? E assim a gente chega a mais um fim de uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pergunte, né? Revejam a aula quantas vezes forem necessárias. E fiquem com Deus.